Vamos lá para João 6. Obrigado. O texto que foi lido, versículos 25 a 40. Nós queremos fazer uma reflexão nesse texto nessa noite. Como eu estou uma vez por mês aqui à noite pregando só agora, né? Só no segundo domingo do mês que eu estou pregando aqui, o pastor Carlos vai para lá, para Vila Rosa, e eu venho para cá. Eu não estou seguindo uma série, né? Estou pregando alguns textos avulsos. Mesmo assim, o que eu estou tentando trazer para os irmãos, eu comecei isso no mês passado, talvez até o final do ano a gente termine, é trazer algumas reflexões no Evangelho de João, principalmente aquelas reflexões no qual Jesus usa aquela expressão "eu sou". Nós começamos no mês passado falando sobre a primeira vez que ele usou isso, ou a primeira expressão que nós selecionamos, em João 8, um pouquinho mais para frente desse texto, onde ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí nós falamos um pouquinho sobre esse texto, sobre esse termo, e hoje nós vamos para o primeiro "eu sou" com um complemento. Tem 7 em João. Esse é o primeiro. Eu sou o pão da vida. Você vai ter: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então você tem diversos no Evangelho de João, são 7. E nós vamos hoje para esse primeiro, onde Jesus fala: eu sou o pão da vida. Mas antes de olharmos o texto e analisarmos o texto em si, eu queria começar com uma ilustração que vai servir bem para aquilo que nós queremos refletir nessa noite. Existe uma ilustração sobre a postura de cachorros e gatos. E a ilustração afirma o seguinte: se você gosta de gato ou de cachorro, não se ofenda com a ilustração, é só uma ilustração, não sei se é verdade, porque tem gente que fica bravo quando você usa algumas ilustrações assim, tá bom? A ilustração é a seguinte: o cachorro diz: você me acaricia, me alimenta, me abriga, me ama, você deve ser Deus. Já o gato diz: você me acaricia, me alimenta, me abriga, me ama, eu devo ser Deus. Ou seja, na ilustração, na piada, o cachorro percebe a bondade do dono e afirma: eu existo para servi-lo. Já o gato observa a bondade do dono e afirma: ele existe para me servir. Então são duas perspectivas diferentes da mesma ação. E aqui nós vamos para um texto que vai nos mostrar um pouquinho da relação de Jesus com as multidões e de como elas enxergavam o que Jesus estava fazendo. A bondade de Jesus, as ações de Jesus, como elas enxergavam isso. Então a reflexão dessa noite tem como título: servir ou ser servido? Para que você existe? Servir ou ser servido? Para que você existe? O que nós queremos mostrar é que conhecer verdadeiramente a Cristo resulta em uma vida de serviço e adoração a Ele. Note bem a nossa proposta aqui: conhecer verdadeiramente a Cristo, e nós vamos fazer uma contraposição com um falso conhecimento, ou com um conhecimento insuficiente e incompleto. Conhecer verdadeiramente vai resultar em uma vida de serviço e adoração ao Senhor. Então o texto que nós vamos considerar, que fala sobre isso, está lá, como nós já dissemos, em João 6. E nós vamos começar o texto a partir do versículo 25. Mas antes de você ir lá para o 25, a gente vai reler o texto em etapas, o texto já foi lido. Eu quero te situar no contexto, porque ele é fundamental nessa passagem. O começo do capítulo 6, você deve ter um título aí na sua Bíblia. Se tiver, provavelmente vai estar escrito assim: a multiplicação de pães e peixes, ou a primeira multiplicação de pães, algo do tipo, tá? Provavelmente vai estar assim na sua Bíblia. Então João 6 começa com aquele famoso milagre de Jesus, em que ele está no deserto com as multidões, e aí os discípulos viram para ele e falam assim: ó, Senhor, tá ficando tarde, despede a turma, eles estão com fome, não tem o que dar para eles comer, muita gente. E aí Jesus faz um diálogo breve com os discípulos lá,
E no final das contas ele alimenta a multidão toda a partir de pães e peixes de um menininho que está lá na situação, de poucos pães e peixes que estão lá na situação através desse menininho. E note que o discurso que Jesus vai falar, como eu já adiantei, como o pão da vida, o pão tem um elemento central nesse texto aqui, tá? A mesma multidão que recebeu a multiplicação de pães e peixes é a que está no diálogo com Jesus. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho. Depois desse texto, o que acontece? Lá para o versículo 16, talvez tenha outro título na sua Bíblia, que esteja assim: Jesus anda sobre o mar. Bom, o que acontece? Acabou, Jesus fez a multiplicação, o povo comeu. Jesus, o que ele faz? Ele vai encontrar com seus discípulos. Os discípulos já tinham entrado no barco e ido do caminho de Cafarnaum, atravessado o mar da Galileia. Aí Jesus vai se encontrar com eles, só que Jesus não pega o barco, ele vai a pé. Então ele atravessa o mar da Galileia, o lago, né, de Genezaré, em outras versões, ou de Tiberíades aí, e atravessa para se encontrar com os discípulos. E quando ele chega, tem o diálogo com os discípulos, né, o medo dos discípulos, e aí eles achando que é um fantasma, uma série de coisas acontecendo ali. Passa tudo aquilo, eles atravessam para Cafarnaum, Jesus entra no barco com eles, atravessam para Cafarnaum, e aí a multidão percebe que Jesus atravessou para Cafarnaum e vai atrás dele. E aí vai começar o texto que nós vamos considerar. Então a multidão recebeu um sinal, como João disse, a gente vai ver a importância desse termo no texto daqui a pouquinho, um milagre, a multiplicação de pães e peixes. No outro dia, estava procurando Jesus, não encontrou Jesus daquele lado, aí ficaram sabendo que ele foi para o outro lado do mar, ou do lago, e aí foram atrás dele, pegaram em barcos e foram atrás de Jesus. Aí o texto que nós vamos considerar, versículo 25, começa justamente nesse ponto, que eu narrei aqui brevemente, essa introdução para vocês. Então versículo 25, eu quero ler primeiro dos versículos 25 até o versículo 27, que é a primeira lição que nós queremos tirar do texto. Os versículos 25 a 27 dizem assim: e tendo-o encontrado, então a multidão tendo encontrado Jesus, no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então qual que é a primeira lição que Jesus nos mostra nesse texto aqui? Nós estamos falando, nossa proposta foi mostrar que o verdadeiro conhecimento de Cristo nos leva a servi-lo. Então a primeira lição que nós tiramos do texto é que Cristo não é um meio de ter meus desejos atendidos. Primeiro ponto da mensagem, para você que está anotando: Cristo não é um meio de ter os meus desejos atendidos. A multidão vai atrás de Jesus, mas Jesus, ele dá um diagnóstico do motivo que leva a multidão a ir atrás de Jesus. Ele fala: vocês não vieram atrás de mim por causa do sinal. Vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram do pão e ficaram satisfeitos. Esse é o diagnóstico que Jesus dá a respeito da multidão. Agora tente imaginar a cena. Tente se colocar no contexto aqui. Temos Jesus aqui, um mestre que está ensinando. E aí de repente ele alimenta miraculosamente a multidão. E aí as pessoas ficam maravilhadas com isso. Jesus vai embora dali. As pessoas não satisfeitas vão atrás de Jesus. Jesus está com uma popularidade aqui no texto. As pessoas querem estar com ele, né? Jesus sabe o motivo, mas elas querem. E quando elas chegam, Jesus fala assim: vocês estão aqui não é por causa do que eu fiz, não, é porque vocês comeram. Vocês estavam com fome, comeram, encheram o bucho, e é por isso que vocês estão atrás de mim.
Note que o discurso de Jesus não é muito popular, não é mesmo? Ele não é um pregador que quer o público do lado dele necessariamente, né? Então ele mostra o motivo porque a multidão está buscando, e ele condena esse motivo. Ele não está preocupado em ter uma multidão o seguindo por motivos errados. Pelo contrário, ele quer que pessoas o sigam pelo motivo correto. Então ele fala, vocês estão aqui não é por causa do sinal. E qual que é a ideia de sinal? É uma palavra muito usada por João, pelos evangelhos como um todo, mas por João. O que é um sinal? Pense aí. O que é um sinal? Você está na rua assim, aí tem lá um semáforo, que a gente chama de sinal, tá? Mas é um semáforo. E aí fica vermelho. O que isso significa? Está te chamando a atenção, mas está te mandando uma mensagem. Você tem que parar, você não pode atravessar. Pare. É um sinal. O sinal não tem valor em si, ele traz uma mensagem. O vermelho pode significar várias coisas em contextos diferentes. Mas naquele momento, naquele instrumento, significa pare. Está te dando um sinal. Quando João usa o termo sinal no seu evangelho, ele está mostrando isso. O que Jesus faz, os milagres de Jesus, que geralmente é aquilo que encanta as pessoas, é só um sinal. Não é o foco. É um sinal para mostrar algo maior. Para mostrar uma realidade acima daquilo. E que realidade é isso? Quem é Jesus, o seu poder, Messias, Filho de Deus. Então não é simplesmente alimentar a multidão, não é simplesmente andar sobre as águas, é para mostrar quem é Jesus, como enviado de Deus, como o Salvador que viria para a terra. Por isso que João usa esse termo, sinal. E Jesus fala que vocês não vieram atrás de mim por causa do sinal. Vocês vieram atrás de mim por causa daquilo que vocês receberam. Por causa do alimento que vocês receberam. Eles estão atrás de Jesus porque tiveram seus desejos satisfeitos. Comeram o pão. Tiveram fome e Jesus deu para eles o que comer. Então essa é a questão. A mentalidade da multidão, usando a ilustração que nós usamos no começo, era a mentalidade de gato. Deus existe, ou Jesus existe, para dar aquilo que eu desejo. E aí a multidão vai atrás de Jesus. Ele deu pão para a gente, vamos atrás dele. Tanto é que todo o diálogo que foi lido e nós vamos reler, está girando em torno disso, eles não entenderam ainda. Jesus fala assim, eu tenho um pão que quem come nunca mais vai ter fome. Aí eles falam, então me dá desse pão. Eles estão voltados o tempo inteiro para aquilo que eles podem receber. E aí Jesus condena isso. E boa parte do que é chamado cristianismo atual no nosso país é isso. É justamente isso que Cristo está condenando nesse texto aqui. É um meio de receber de Jesus. Tá, então eu vou buscar a Deus porque eu preciso de saúde. Então Deus é um ser poderoso que pode fazer todas as coisas. Então eu busco porque eu estou doente. Eu vou buscar a Deus porque eu preciso de dinheiro. Então Deus tem todos os recursos, Ele pode dar. Então eu vou porque eu preciso de dinheiro. Eu vou buscar a Deus porque eu estou com um problema no meu relacionamento conjugal. Então Deus pode resolver esse problema. Então note a mentalidade de usar Deus como um meio para ter os seus desejos atendidos. E quando nós falamos isso, não estamos falando que Deus não age. Deus age. Deus é bondoso. Estamos falando da nossa perspectiva e do motivo pelo qual nos chegamos a Cristo. Então Cristo está deixando claro que Ele não é um meio de ter nossos desejos atendidos. Jesus não é um meio de você se dar bem na vida. Não é.
Jesus não é um meio de você ser feliz. E ser feliz, verdadeiramente feliz, é resultado da vida com Deus. Mas Jesus não é um meio para isso. Jesus nunca é um meio. Ele é sempre a finalidade. Ele é sempre o alvo, ele é sempre o propósito. É por causa dele, é por meio dele. É para ele que todas as coisas existem. Ele não é um meio. Note que o grande problema do ser humano é justamente o seu egoísmo. E quando nós pintamos o evangelho, e talvez por isso Jesus está condenando isso aqui, dessa forma, nós não mudamos essencialmente. Imagine o seguinte, tente fazer um exercício aqui de lógica. Você tem um incrédulo, alguém que não acredita em Cristo, que não conhece o Senhor. O que ele quer? Ele quer se dar bem na vida. Quando Jesus Cristo, por exemplo, fala assim, ó, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque os gentios é que procuram essas coisas, ele está falando exatamente isso. Os incrédulos, eles estão atrás de terem seus desejos satisfeitos. O foco está no eu. Agora note como erramos quando pintamos o evangelho dessa forma. E até vendemos para as pessoas dessa forma, algumas vezes. Olha, se você vier para Jesus, você vai ter isso aqui. Isso aqui o quê? Isso aqui é a mesma coisa que a pessoa lá fora procura. O foco continua sendo na pessoa. O foco continua no homem. E Jesus condena isso aqui nesse texto e diz: vocês só estão aqui porque vocês estão recebendo o pão. No final das contas, quando isso acontece, aquele que deveria ser servido e adorado por ser Deus, na nossa visão ele se torna simplesmente aquele que vem nos dar algo e nos servir. Por isso que o tema da nossa reflexão nessa noite é servir ou ser servido. Você existe para servir a Deus? Ou sua mentalidade é muito mais de ser servido por Ele? Entende a diferença que Jesus está falando aqui? Então Jesus no versículo 27 fala: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então Jesus muda o foco da conversa aqui. Eles querem pão. Eles estão buscando Jesus porque eles tiveram um pão físico para se alimentar. E aí Jesus fala assim: vocês têm que procurar outra comida. Não é o pão material que vocês precisam. Trabalhem por uma comida muito maior, que permanece para a vida eterna. Com isso, o que Jesus está afirmando é que o foco do cristão não pode estar nas coisas materiais, nas coisas desta terra, nas coisas deste mundo. Que o foco deles não deve estar naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Então olhe para Jesus. Ele foi o selado, aprovado pelo Pai aqui, como o texto diz, para trazer esses conceitos, essa vida, esse relacionamento que é eterno com Deus. Então onde deve estar o foco do cristão? No seu relacionamento com o Senhor, na sua vida com o Senhor. Isso tem caráter eterno. Isso não acaba com este mundo aqui. Isso não é simplesmente destinado a esta realidade, mas isso vai muito além. Essa comida que não perece é encontrada apenas em Jesus. Só Ele pode dar. É o que ele afirma no texto. Trabalhar pela comida que perece, trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Só Jesus pode dar essa comida. Mas note como pode ter uma mentalidade errada aqui. Porque nós acabamos de falar, e isso vai continuar no texto. Nós acabamos de falar que o problema da multidão que Jesus condena é que eles estavam interessados só naquilo que Jesus pode dar, materialmente falando. Mas um grande problema é que a multidão também pode começar a se interessar
Isso vai acontecer no texto somente por aquilo que Jesus pode dar, espiritualmente falando. Quando Jesus fala, eu tenho um pão, uma comida que é eterna, eles se interessam pela conversa de Jesus. Mas talvez o foco do interesse continue o mesmo. O que eu vou receber com isso? Então, diante disso, qual tem sido a sua busca na sua vida? É a pergunta que eu queria deixar. Seu foco está em quê? Nas coisas materiais ou nas coisas eternas? Ou mais do que isso, seu foco está em servir a Deus e ao seu próximo, ou em ser servido por Ele? Por Deus e talvez pelo seu próximo. A pergunta fundamental que nós deveríamos responder é: eu existo para Deus, ou na minha mentalidade Ele existe para mim? Porque é a grande questão que está em jogo aqui no texto, que Jesus está trabalhando com a multidão. Nós realmente precisamos refletir sobre isso, porque muitas vezes nossa visão de Cristo fica distorcida. Deus é tão bondoso, tão generoso, que muitas vezes nossa visão da generosidade de Deus fica distorcida. E a primeira coisa que Jesus mostra para a multidão, de forma até um pouco dura aqui, é que Ele não é um meio de atender os seus desejos. Ele é aquele que resolve o verdadeiro problema do homem. É aquele que deve ser adorado e servido. É aquele que merece uma entrega total. Então, se Cristo não é um meio de eu ter os meus desejos atendidos, o que de fato Ele é? Ou quem de fato Ele é? E aí o diálogo continua e vai nos mostrar isso. Então, em segundo lugar, se Cristo não é um meio de ter meus desejos atendidos, o que Ele é? Em primeiro lugar, ou segundo lugar, você que está anotando, Cristo é o Filho de Deus em quem devemos confiar. Isso está lá nos versículos 28 e 29. Cristo é o Filho de Deus em quem devemos confiar. Versículo 28 diz: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, não perca o raciocínio do diálogo. Jesus falou: vocês vieram aqui porque vocês estão com fome, porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem por esse tipo de comida. Trabalhem pela comida que é eterna, que dura para sempre. E aí eles respondem: como nós vamos fazer isso? Basicamente é a pergunta deles. No versículo 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Então, como a gente trabalha por essa comida? Aí a resposta de Jesus, no versículo 29, é: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que por ele foi enviado. Olha a mentalidade do texto. Olha a mentalidade dos judeus aqui. O que nós vamos fazer para conseguir isso então? O povo quer saber. Como nós vamos trabalhar por essa comida? Como nós vamos então buscar esse alimento? Aí Jesus responde: crendo, confiando naquele que foi enviado por Deus, em Cristo, Filho do homem. Como agradar a Deus? Como obter essa comida? Não é por meio de algo que o homem possa fazer. Jesus Cristo não dá uma lista de regras aqui, falando assim: você vai obter a salvação, a vida eterna, um relacionamento com Deus fazendo isso, fazendo aquilo, que era justamente o que os judeus estavam acostumados. Uma série de regras que eles tinham que cumprir para se considerar justos diante de Deus. Então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu jejuar, se eu der o dízimo, se eu orar, se eu fizer aquilo outro, se eu conhecer a lei, se eu praticar a lei, eu vou ter essa comida. Era essa a resposta que o judeu está esperando de Jesus. Uma série de coisas que eles têm que cumprir. Façam isso, façam isso, façam isso. E aí vocês vão ter essa comida. Jesus não responde assim. Jesus responde com uma coisa só:
Fala, a obra de Deus é uma: que vocês creiam naquele que foi enviado por Ele. E talvez na nossa mentalidade, eu já conversei com várias pessoas, evangelizando, apresentando o Evangelho, até aconselhando, na nossa mentalidade isso soa assim: só isso? Mas é só isso? Não tem que fazer nada? Só crer? Geralmente é essa a reação das pessoas quando você apresenta o Evangelho. O que você precisa para ter um relacionamento com Deus? Crer em Cristo Jesus. Só isso? Não, eu acredito. E aí nós temos um problema, alguns problemas. O primeiro problema é a nossa definição de crença ou de fé. Porque se você sair perguntando aí fora quem acredita em Jesus, no nosso país vai ser maioria que vai falar que sim. Poucos vão falar que não. Mas o que implica crer em Jesus? Essa é a grande questão. Se você fosse perguntar para esses judeus aqui, na perspectiva atual, se eles criam em Jesus, eles vão falar: lógico, estou aqui conversando com ele. Está aqui, eu acredito, ele existe. Não é essa a questão que está em jogo aqui quando Jesus está falando com os judeus. A grande questão da crença envolve uma completa mudança de visão e de confiança. Eu não confio mais em mim para ter meus méritos diante de Deus. Eu não consigo obter salvação por aquilo que eu faço. Eu sou um pecador, eu preciso de alguém. E confiar é entender que eu preciso de outra pessoa, de outro ser que vai trabalhar e transformar a minha vida. Ou seja, é uma chamada a deixar todo o orgulho de lado e a se tornar totalmente dependente. É um atestado de incompetência. Eu não consigo. Por isso que eu preciso de um Salvador. E isso toca bem na questão do orgulho humano. E por isso que, mesmo que pareça tão simples, é tão complicado. Porque nós não gostamos de nos achar incapazes. Nós não gostamos de ouvir que nós precisamos de um Salvador. Nós gostamos de pensar que nós podemos resolver nossos problemas, que nós podemos salvar a nós mesmos. E Jesus não coloca uma lista de regras aqui para eles. Fala justamente o contrário. Vocês precisam crer que alguém os salvou. Vocês não vão salvar vocês mesmos. Que tem um enviado de Deus que veio para salvá-los. Então essa é a proposta que Jesus apresenta para esses homens. E fala: vocês precisam confiar. Confiar naquele que foi enviado por Deus. E não é simplesmente acreditar que Ele existe e que Ele vai me livrar do inferno. É uma mudança total de foco, de sentido de vida. Se eu creio em Jesus, o que isso implicava naquela época é que eu vou largar outras coisas e eu vou segui-lo e cumprir a sua agenda. Agora a minha vida não é mais para mim. Agora, por eu confiar em Cristo, eu vivo aquilo que Cristo quer de mim. Isso é crer. Isso é confiar plenamente. Porque senão a gente cria na nossa mente um meio termo de fé. Um meio termo de fé que basicamente funciona assim: eu creio em Jesus, mas eu vivo algumas coisas do que ele fala. Como se fosse uma meia fé, uma meia crença em Jesus. Por isso que nós estamos estudando isso pela manhã, que eles têm acompanhado. O chamado para ser discípulo de Jesus é algo tão sério. Jesus coloca várias exigências, várias questões, porque só pode seguir a Jesus quem crê em Jesus.
aquele que confia em Jesus como Filho de Deus. E a grande questão é: nós cremos em Jesus? Mais do que intelectualmente falando? Note que eu estava lendo uma reflexão sobre isso essa semana, inclusive. Note que existe um anseio do homem por um Salvador, ou por salvadores, né? Essa semana, segunda-feira, eu fui com a família assistir Vingadores. Não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo se você não assistiu. Não precisa tampar os ouvidos, tá bom? E aí você vê lá pessoas se emocionando no cinema, chorando, né? Por uma história de salvação do mundo que não é real. As pessoas, elas se envolvem com aquilo, né? E na semana anterior eu tinha ido e não consegui, porque estava super lotado, né? As pessoas estão completamente envolvidas com isso. E elas têm um anseio, né? Uma admiração por aquilo que nem é real. Que é uma história bem contada, bem feita, interessante, mas que nem é real. Então note como as pessoas vivem em busca de algo em que elas se apegam, mesmo sabendo que aquilo não é real, em uma história de salvação, e vibram e se emocionam com aquilo. A grande reflexão é: nós temos a verdadeira história do Salvador, não é verdade? O quanto nós admiramos, confiamos e vivemos isso, porque nós temos a verdadeira história. E o quanto nós vivemos essa realidade. Cristo mostra aqui que Ele não é um meio de ter desejos atendidos, Ele é o Salvador, que deve ser crido. Nossa confiança deve estar nele. E além disso, nos próximos versículos 30 a 35, Cristo mostra que Ele é aquele que supre nossa real necessidade. Versículos 30 a 35. O diálogo de Jesus com a multidão continua. Então a multidão diz para Jesus: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Vou parar aqui. Mas olha a pergunta da multidão. Jesus falou: vocês têm que crer. A obra de Deus é essa, que creiam naquele que foi enviado por Deus. Aí a multidão fala assim: e que sinal você vai mostrar para a gente então, para a gente acreditar? O que tem de louco nessa história aqui? É a mesma multidão que Jesus acabou de multiplicar os pães. É a mesma, não mudou o público. É o mesmo povo, mas eles estão pedindo outra coisa. Outro sinal. Outra coisa que Jesus pode fazer por eles. Note que esse é um perigo. Note bem isso. Vou voltar já para a leitura do texto, mas só um parêntese aqui. Essa mentalidade de ter Jesus como um meio para satisfazer os meus desejos, ela gera pessoas insatisfeitas que sempre querem mais. Não importa o que é feito, elas sempre querem mais. Note o perigo da mentalidade. Note como ela escraviza. Jesus tinha acabado de alimentar miraculosamente aquela multidão. Mas eles falam: então prova pra gente. Faz um sinal. Dá um sinal. Faz um milagre. Eles não estão satisfeitos com o que Jesus tinha feito. E talvez é fácil a gente olhar para a multidão e condená-los. Mas às vezes nós fazemos o mesmo. O Senhor já fez o maior milagre ao nos salvar.
Mas a gente fala assim: ah, se o Senhor não me dá o que eu quero, Ele não mostra o seu amor para comigo. Ah, Senhor, porque eu estou passando por isso. Ah, Senhor, porque eu tenho que viver isso aqui. É como se nós estivéssemos virando para Jesus falando: Senhor, mostra um sinal da sua bondade. Precisamos de mais sinais da bondade de Deus? Então, e o texto continua: quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Então Jesus Cristo, no diálogo com essa multidão, depois da multidão falar: o que o Senhor vai fazer? E aí eles fazem uma comparação. Dá um sinal. Como o Senhor vai mostrar? Como a gente vai acreditar? O que o Senhor vai fazer para que a gente acredite? Aí eles fazem uma comparação. Nossos pais comeram do maná, comeram do pão no deserto, o pão que desceu do céu. E aí Jesus vira para eles e diz: Moisés, não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu para vocês. Moisés deu um alimento, como eu acabei de dar para vocês. Ele não fala isso, aqui é Tiago, tá? Respondendo. Mas Moisés deu um alimento para vocês comerem, que acabava no outro dia, que se guardava e estragava, que era para manutenção física de vocês, um alimento físico. Vocês acabaram de receber um alimento físico também. Talvez a crítica deles, ou a insatisfação deles, estava nisso. Ah, o maná vinha de Deus, o pão do céu. Jesus multiplicou os pães a partir do pão do menino, um pão da terra. E aí Jesus mostra para eles: o verdadeiro pão do céu não é esse. Esse pão vai alimentar por um momento, depois você vai precisar de mais. Mesmo sendo miraculoso, o maná no deserto que sustentou o povo por 40 anos, era limitado. Servia para satisfazer naquele dia. Depois tinha que comer de novo. O verdadeiro pão do céu, é o que é dito aqui, o verdadeiro pão que vem de Deus é aquele em que se come e se é verdadeiramente satisfeito. Essa é a resposta de Jesus. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então Jesus se identifica aqui como: eu sou o pão da vida, aquele que supre a real necessidade que não é física, que não está limitada a uma alimentação que daqui a pouco você vai ter que comer de novo. Jesus é aquele que supre a real necessidade do homem, o pão que dá vida, ou o pão vivo que desceu do céu para dar sua vida, que desceu para salvar. Jesus se apresenta como aquele que supre a real necessidade do homem. Aquele pão que quem come, como diz o versículo 35, jamais terá fome. Que quem crê nele jamais terá sede. Jesus está falando: eu sou aquele que supre a real necessidade do homem, que não é de alimento, é de relacionamento com o Pai. É de vida com Deus. E só eu posso suprir essa necessidade. Por isso que Jesus usa o eu sou, novamente, aquele título, como nós vimos, que era usado para Deus,
É assim que Deus se identifica lá para Moisés. Diga que o eu sou vos enviou. Eu sou o pão vivo, o pão da vida, o pão que vem do Pai, o pão que vem de Deus. Jesus é aquele que supre a real necessidade do homem, a libertação dos seus pecados e o relacionamento com seu Criador e Salvador. Só Cristo pode fazer isso. E a multidão diz: então nos dá desse pão. O diálogo é muito parecido com o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Não sei se você lembra. Só que lá é com água, né? Jesus fala: tem uma água, uma fonte que jorra pela vida eterna. Ela fala: então me dá dessa água, para que eu não tenha que ficar vindo aqui buscar. Aqui o diálogo é muito semelhante. Jesus fala: o pão verdadeiro não é o maná, não é nem esse pão que eu acabei de multiplicar. É o verdadeiro pão que o Pai enviou do céu. Ah, nós queremos desse pão. Eles ainda não entenderam o que Jesus está falando. Eles querem um pão, seja material, seja espiritual, que satisfaça os desejos deles. E não um pão que eles vão ter que depender e viver por meio desse pão. Eles querem simplesmente serem satisfeitos. E aí Jesus se coloca como o pão da vida, como aquele que supre essa real necessidade. Qual é a sua necessidade, meu irmão? Qual você sente que é a sua maior necessidade? Porque sua maior necessidade é Cristo. E eu não estou falando aqui, não é uma palavra evangelística não, tá? Nossa maior necessidade é Cristo. É a vida com Ele, é o relacionamento com o Pai, é a mortificação do nosso pecado. Então não viva como se sua maior necessidade fosse o seu emprego, fosse um bom emprego, uma boa formação. Não dedique sua vida a isso. E não estou falando que você não tem que trabalhar. Você deve, e deve procurar ter um bom emprego, inclusive. Mas se você dedicar sua vida a isso, se você investir todas as suas forças, o seu tempo, sua motivação, seus pensamentos nisso, você está trocando algo que é bom e importante, colocando algo que é bom e importante na frente daquilo que é necessário. Ter um bom emprego é bom, é importante, mas não é sua maior necessidade. Sua maior necessidade não é a felicidade. Essa é consequência da sua vida com Deus. Sua maior necessidade não são bens materiais, não é dinheiro. Isso são coisas terrenas, como o pão do deserto que logo acaba. O que realmente permanece, o que é eterno, é aquilo que nós devemos investir. É isso que Jesus está ensinando para a multidão. Então invista em seu relacionamento com Deus. Invista na sua vida com o Senhor, naquilo que realmente vale a pena, na sua real necessidade. E Jesus veio para suprir essa necessidade. É isso que ele está falando. Por fim, nós já vimos que Jesus não é um meio, Cristo não é um meio de ter nossos desejos atendidos. Cristo é o Filho de Deus em que devemos confiar. Cristo é aquele que supre a nossa real necessidade. Por fim, Cristo é a garantia do relacionamento eterno com o Pai. Versículos 36 a 40. Jesus diz assim: porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por fim, Jesus mostra que eles viram o próprio Filho de Deus, o pão da vida que desceu do céu, mas ainda assim
não creram. Versículo 36 começa assim: eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. E note como isso aqui é importante no texto. Aquelas pessoas viram Jesus, dialogaram com Jesus, receberam o milagre de Jesus, comeram do pão que Jesus multiplicou, mas não haviam crido nele. Note que são duas coisas bem diferentes. A busca por milagres de Jesus não indica salvação. A busca por ter algo, uma bênção de Jesus, não indica salvação. Jesus está falando: vocês viram, vocês receberam o milagre, vocês andaram comigo, vocês conversaram, mas vocês ainda não creem. Todo mundo quer alguma coisa de Deus. Todo mundo quer algum benefício. E a multidão queria isso, mas não cria verdadeiramente em Jesus. Então, por não ter colocado a vida sob a direção dele, continuava moldada por seus desejos e interesses egoístas, querendo ser servida e não servir. E aí Jesus começa a mudar o foco da conversa e a trabalhar a questão do seu relacionamento com o Pai, mostrando que aqueles que o Pai der, ele não vai rejeitar. Nunca, jamais rejeitarei, porque ele desce do céu justamente para fazer a vontade do Pai, que é não perder nenhum daqueles que foram dados ao Filho. Então Jesus mostra nesse texto, nesse final de texto aqui, nesse diálogo com os judeus, que o seu foco estava no seu relacionamento com o Pai e em fazer a vontade do Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa. E por causa disso eu vou ressuscitar aqueles que Ele me deu no último dia. E eles vão viver para sempre com o Senhor. Note que todo o discurso de Jesus está voltado na sua relação e na sua submissão à vontade do Pai. Que é justamente o ponto de toda a conversa. Porque o que os judeus querem na conversa não é submissão à vontade de Jesus, ou à vontade do Pai, mas é a expressão da vontade deles. Eles querem o pão, eles querem um pão que vai durar para sempre, eles querem ter seus desejos atendidos. Jesus está mostrando: o foco da vida não é esse. Eu, que sou Deus, o Salvador, estou aqui não para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Estou aqui para salvar aqueles que o Pai me deu. Estou aqui para ressuscitá-los no último dia, porque creram em mim. Fazendo tudo isso, Jesus mostra que Ele é o único meio e a única garantia do relacionamento eterno com o Pai. É a única forma, somente crendo no Filho, é que há esse relacionamento, essa garantia desse relacionamento eterno com o Pai. E aí ele mostra que o foco da submissão, da vontade de Deus, é algo que está em sua vida e que deve estar na vida dos seus seguidores, daqueles que creem em Jesus. Viver para fazer a vontade do Pai, o Deus verdadeiro, que supre nossas reais necessidades, aquele em quem nós podemos confiar, aquele que deve ser servido com toda a nossa vida, nosso coração, nossa alma. É isso que Jesus está apresentando no texto. Achar que Deus é um meio de ser atendido, de ser servido, de ter seus desejos realizados, é uma distorção do Evangelho. E é uma distorção do que Jesus veio fazer aqui. E por isso que Jesus condena essa visão nesse texto. E começa a mostrar quem realmente Ele é. Por isso, meu irmão, eu quero concluir com uma reflexão. E a reflexão é: quem é Cristo na sua vida? Ele é um meio de você se dar bem
e ter aquilo que você pretende? Ou ele é o propósito do seu viver? Porque a nossa reação vai mudar de acordo com a nossa resposta. Você vive com a visão de gato? Deus existe para me servir? Ou você entende que você existe para servi-lo? Você entende que Cristo é muito maior do que nossos desejos e sonhos pessoais e que a vida para Ele é a nossa maior necessidade? Meu desejo, minha oração é que Cristo seja tudo em seu viver, pois Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que nós precisamos. Vamos orar.